Bom dia, meus queridos educandos. Vamos lá para a nossa segunda aula. Vamos falar sobre agropecuária e industrialização. Está na página 85 do livro de vocês. Aí eu trago no slide, o que é indústria e o que é fábrica. Mas antes disso, vamos conhecer falar um pouquinho sobre agropecuária no Brasil. No livro de vocês, na página 85, ela começa falando sobre a produção agropecuária e extrativista. O Brasil é um país muito extenso territorialmente. A gente já viu isso, nas aulas anteriores, logo no começo do ano. Por isso, a grande variedade de paisagem, climas, relevos e tipos de solo. Essa variedade se reflete também na economia. Todos esses elementos resultam em recursos extrativistas, agropecuárias e industriais, que movimenta o comércio brasileiro. A produção agropecuária é um setor importante para a economia brasileira. Além de empregar muitas pessoas, é fonte de alimentos e de matéria-prima para as indústrias. A produção não é igual em todas as regiões, porque os setores determinantes variam, como condições climáticas, tipo de solo, posse de terra, destino de produção e investimento de capital. O Brasil também se destaca na economia mundial pelos produtos de extrativismo vegetal, animal e mineral, como o ouro, o ferro, a bauxita e a cassiterita. Além disso, a exploração do petróleo nos países é crescente. Atualmente, o Brasil é o segundo país da América do Sul que mais produz petróleo, ficando atrás apenas da produção da Venezuela. O Brasil está entre os 5 maiores exportadores de alimentos do mundo, com forte participação na agropecuária no total de produtos exportados. De acordo com o Ministério da Agricultura, China, Holanda e Estados Unidos estão entre os principais compradores dos produtos agrícolas brasileiros. Então, o Brasil, ele hoje destaca na exportação de soja, minério de ferro, carne de ave, açúcar de cana, petróleo, celulose, ácidos e hidróxido de alumínio. Hoje a gente vem crescendo cada vez mais na produção agrícola. Apesar que o Brasil teve sua industrialização tardia, por causa do período de colonização, que em meados do século XIX o Brasil ainda era colonizado por Portugal. Isso impediu que a gente avançasse na industrialização. Além da agricultura e da exportação, merece destaque também os pequenos produtores agrícolas, responsáveis por parte excessiva da produção da mandioca, feijão, arroz, milho, leite e hortifruti, entre outros itens que abastecem o mercado interno de alimentos. Esses produtos atendem também a compras governamentais, por exemplo, em sistema de venda de produtos destinados a merenda escolar, diretamente do produtor para a prefeitura, e gera muito menos impactos ambientais do que a agricultura de exportação. Por quê? A agricultura de exportação ela vai requerer um latifúndio maior, e com isso a gente vai acabar impactando o meio ambiente, impactando o solo, como é a produção da soja. A soja ela requer que o solo descanse para poder plantar. Então a gente vai fazer vamos ter que fazer um rodízio no solo na produção da soja. Já os pequenos latifúndios não, ele tem a possibilidade de ter várias culturas, ser um latifúndio de monocultura, ou seja, várias culturas pequenas naquela região, naquele território. Então vamos lá, gente, adentrar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Como eu disse para vocês, a Revolução Industrial aqui no Brasil ela foi tardia por causa do período de colonização que sofremos por Portugal. O que é indústria e o que é fábrica?
Indústria é toda atividade econômica humana que, através do trabalho, transforma a matéria-prima em bem de consumo ou produção, que em seguida são comercializadas e que possuem normalmente maior valor agregado. A fábrica, observação, né? A fábrica é o termo utilizado para identificar o conjunto de instalações, equipamentos e trabalhadores voltado para a transformação da matéria-prima. Aí você tem, né, a máquina, a vapor, os valores que são agregados à mercadoria, a fábrica, a indústria, né? Aí você tem logo o topo, né, da pirâmide, vem as máquinas, depois a energia, a qualificação da mão de obra e o salário. O fenômeno industrial está distribuído de forma bastante desigual, concentrando-se em alguns poucos lugares na superfície do planeta. Em um mapa de escala muito pequena, reduz-se a pequenas manchas de ponto predominante de benefícios do norte. Repare que nesse mapa aí da geografia das indústrias, os países mais desenvolvidos são os Estados Unidos, né? Aí dentro dos Estados Unidos você encontra algumas cidades. No Brasil, a região centro-oeste. Aí você tem na Europa, alguns da Ásia, no sul da África e na Austrália. O que é industrialização? Industrialização representa o processo pelo qual a indústria aparece como o setor mais importante, mais dinâmico de uma economia, aquele que agrega mais valores ao produto total e ou criar maior número de empregos. Ou seja, indústria, não vamos dizer que a matéria-prima ela não tem o seu valor, né? Mas é na indústria que ela vai sofrer transformação e vai ser agregado mais valor. Vamos dizer que a laranja, só que a laranja a gente compra de R$100. Quando vai para a fábrica, ela vai ser transformada em suco. Então, esse suco vai ser transformado, vai ser agregado mais valor. Essa laranja vai ser agregada mais valor. Então, vai custar o quê? R$10 cada garrafinha de 800 gramas de suco de laranja. Né? Normalmente não é assim? De outro lado, o processo que provoca a reversão do crescimento e da participação da indústria na produção e na geração de emprego é conhecido por desindustrialização. Aí você tem um mapa esquemática do espaço brasileiro de indústria, onde tem mais indústria. Repare que centro-oeste e alguns do sul é o que mais tem. Estágio da produção industrial. A evolução da matéria-prima em produto transformado ocorre em 4 estágios. São eles: artesanato, né? Que foi logo no começo a gente disse que foi o início da Revolução Industrial, que era o artesanato, que era um homem, uma pessoa costurando. Antigamente tinha o alfaiate, né, que ele sozinho fazia as roupas para as pessoas, a gente chamava de artesão. E hoje a gente chama de artesão aquelas pessoas que fazem tapete, né, que faz tudo manualmente. Depois veio manufatura, que ele já tinha uma condiçãozinha melhor, ele contratou umas pessoas para trabalhar, mas ainda era algo bem rústico. É conhecido hoje como... Hoje é típica de países subdesenvolvidos. Essas duas partes aí, artesanato e manufatura. Indústria, maquinofatura, é o uso das máquinas, já passa a usar máquinas. E revolução técnico-científica, maquinofatura também, porém, usando a tecnologia ao nosso favor. Artesanato é a produção de caráter familiar na qual o artesão possui os meios de produção, sendo proprietário da oficina e das ferramentas, e trabalha com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas,
desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, ou seja, não havendo divisão de trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. Manufatura. A manufatura resultou da ampliação do consumo, que levou o artesão a aumentar a produção e o comerciante a dedicar-se à produção industrial. O manufatureiro distribuía a matéria-prima e o artesão trabalhava em sua casa, recebendo pagamento combinado. Esse comerciante passou a produzir. Primeiro, contratou artesão para dar acabamento aos tecidos. Em seguida, tingir, depois tecer e finalmente fiar. Surgiram fábricas com assalariados sem controle sobre o produto do seu trabalho. A produtividade aumentou por causa da divisão social, isso é, cada trabalhador realizava uma etapa da produção. Ou seja, a partir da manufatura começa a surgir a divisão do trabalho. Cada um faz alguma coisa, alguma parte daquele produto. Indústria maquinofatura. Na maquinofatura, o trabalhador está subordinado ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta da empresário. A produtividade multiplicou com a mecanização da mão de obra. O produto final barateou e o desemprego cresceu. Então, assim, por causa das máquinas, por causa da revolução industrial, muitas pessoas perderam emprego. Porque o que eles faziam com a máquina manual, hoje o braço mecânico faz em pouco tempo. Então, não era mais necessário o trabalho deles. Então, hoje você tem que, cada dia que passa, se especializar cada vez mais. Estágio da produção industrial. Começou com artesanato, né? O trabalho manual familiar, trabalho primitivo, servil, ferramentas manuais. Já na manufatura também eram ferramentas manuais, trabalho assalariado e divisão do trabalho. No maquinofatura, havia a divisão do trabalho e a mecanização, robotização, ou seja, através do robô, que é o que vivemos hoje. Origem clássica é aquela que surgiu na Inglaterra no século XVIII e na Europa, Estados Unidos da América e no Japão no século XIX. Vapor, carvão, mineral. Isso aí foi a primeira revolução industrial, que era baseada no carvão mineral, tá? Que eram as máquinas a vapor. Panificada é aquela que surgiu no século XX nos países socialistas. Tardia é a que a gente sofreu aqui, né? No Brasil. É aquela que surgiu nos meados É aquela que surgiu nos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Commodities significa mercadorias que têm uma enorme importância na economia mundial. Alto consumo, pouca industrialização, produzidos e negociados por várias empresas, com qualidade quase uniforme. Industrialização no espaço mundial. Fase da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, 1760 a 1850. No livro de vocês, ela deixa bem clara a Revolução Industrial Brasileira, né? Que a gente já sabe que foi tardia por causa do período de colonização do Brasil. Mas eu trago um pouco mais para a nível de conhecimento, tá? Surge na Inglaterra no século XIX com a máquina a vapor, carvão mineral. E depois na França. Implicou a mudança de uma economia de base agrícola e artesanal para uma economia de base industrial e mecanizada. A indústria têxtil e a siderúrgica, ferro, foram impulsionadas na primeira Revolução Industrial. O jornal e depois o telégrafo foram os meios de comunicação da época para longas distâncias. Segunda Revolução Industrial aconteceu em 1850 a 1980.
Surgiu no século XIX com a descoberta de novas fontes de energia, eletricidade e petroquímica. Nascem as empresas automobilísticas Ford e GM, com a criação dos motores. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá e Rússia se industrializam. Taylorismo, trabalho no menor tempo possível com recompensa. Fordismo, linha de montagem de produção em série com divisão do trabalho. Foi a época do rádio e da televisão com meios de comunicação de massa. E também aqui no Fordismo aconteceu não só a linha de montagem de produção, quem assistiu o filme Tempos Modernos, que a professora Maíra passou, você viu que o trabalho era acelerado, né? Que era tudo lento e começa a ser mais rápido, mais acelerado. Isso aconteceu no Fordismo, no período do Fordismo, que também aconteceu, tem a parte negativa que foi preciso datar, né, toda a mercadoria, ou seja, hoje tudo que usamos, que comemos, tem data de validade. Terceira Revolução Industrial, 1980, hoje é atual, gente. E tem aqueles que digam que tem a quarta Revolução Industrial. Mas vamos lá. Surgiu no século XX com a passagem da tecnologia militar para o meio civil. Nasce a informática, a internet, SIGs, robótica, nanotecnologia, biotecnologia, telecomunicações. Toyotismo, produção flexível com estoques mínimos. Japão, pós-bomba atômica. Privatização e descentralização industrial. Então, nesse período aí começa-se a globalização, por assim dizer, né? O mundo começa a diminuir por causa da tecnologia. E tem aqueles que dizem que vai ter a quarta Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial da inteligência artificial. Vamos ver, né? Tipo de indústria. Indústria de base ou bens de produção. Transforma matéria-prima ou energia em produtos que vão ser utilizados pelas indústrias de bens de capital ou de consumo. Se localizam perto de fontes fornecedoras ou dos portos e ferrovias, onde ficam fácil a recepção das matérias e a saída da produção. Exemplo, siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. Indústria de bens de consumo ou intermediária. Este tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados para utilização leves ou pesadas. Essas indústrias se localizam principalmente perto dos seus consumidores, no centro industrial. Indústria de bases e de consumo ou de bens finais produzem produtos duráveis, móveis, eletrodomésticos, automóveis, etc. Ou não duráveis, alimentos, bebidas, etc. Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem um amplo mercado consumidor. Por isso, encontra-se nas cidades médias ou em centros urbanos. A produção destina-se à população em geral. Outras classificações de indústrias. Segunda função. Indústria germinativa. Elas geram o aparecimento de outras indústrias, como a petroquímica. Indústria de ponta. São as indústrias dinâmicas, que comandam a produção industrial, exemplo, automobilística. Segundo a tecnologia, indústrias tradicionais são as empresas que ainda estão ligadas com a primeira revolução industrial, geralmente são as empresas familiares, e existem algumas dessas ainda no Brasil. Indústrias dinâmicas usam muita tecnologia e capital e pouca força de trabalho. Esta ligada com o desenvolvimento mais recente da química e eletrônica, opera em economia de escala. Tipo de indústria. Indústria pesadas ou de base.
siderúrgica, metalúrgica, produção de energia elétrica, extração mineral, petrolífera, cimento. Gente, vocês sabiam que o cimento é o maior poluente do meio ambiente? Pois é, o cimento é um dos maiores poluentes que possa existir. Ainda não se inventaram algo que venha substituir o cimento. Tipo de indústria: indústria intermediária ou de base capital, máquinas, ferramentas, automobilística, naval, têxtil e ferroviária. Têxtil quer dizer tecido, tá? Tipo de indústria: bens finais ou de consumo, duráveis, automóveis e eletrodomésticos, não duráveis, produtos alimentícios e têxteis. Indústria dinâmica: informática, robótica, comunicações, aeroespacial, biogenética. Onde se localizam as indústrias? Por que alguns lugares possuem mais indústria que o outro? Fatores determinantes na localização industrial. Como mencionamos, as indústrias estão distribuídas desigualmente no mundo. Isso se deve a condições ou fatores favoráveis que nem todos os lugares apresentam. Alguns fatores favoráveis são fonte de energia, mão de obra barata e qualificada, matéria-prima, mercado consumidor, infraestrutura de transporte, rede de comunicação, incentivos fiscais, disponibilidade de água, leis ambientais não rígidas. Ou seja, quando um país, isso acontece muito nos países subdesenvolvidos, países pobres, né, que grandes empresas vêm para o país, principalmente aqui para o Brasil, né, porque eles têm isenção de fiscal, eles não pagam impostos, a lei ambiental não é tão rígida como deveria ser, e a mão de obra, infelizmente, não é tão qualificada, então ele traz trabalhadores do seu país de origem. E a gente sabe que temos matéria-prima de sobra para dar e vender. Localização estratégica, questão de sobrevivência. Qual a maior localização no triângulo para as três indústrias abaixo? Justifique sua resposta. Vamos lá? Mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor. Aí vocês vão botar aí: indústria siderúrgica, indústria automobilística ou indústria alimentícia? Responde, gente. História da industrialização brasileira. Prelúdio. Antes da industrialização, a organização do espaço geográfico no Brasil era típico arquipélago, economia de arquipélago. Círculo extrativista do pau-brasil, foi a primeira, né, que foi a litoral Mata Atlântica. O ciclo da cana-de-açúcar no litoral nordestino, zona da mata. Depois o ciclo mineração, que foi interior de Minas Gerais. O ciclo da borracha na Amazônia e do café no Rio de Janeiro e São Paulo. E o ciclo da industrialização, início do século XIX. Então, antes de chegar à industrialização, a gente passou por esse círculo aí, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração, da borracha, do café, para depois da industrialização. E a gente usou o dinheiro do café, né, para começar a dar início à industrialização. A industrialização promove a integração do espaço nacional, colocando fim ao arquipélago econômico. Aí tem a tabelinha: Brasil, tipo de indústria em 1920 e sua participação no valor de produção. Nós temos a indústria alimentícia, a têxtil, vestuário e objetos de